Sabe aquele momento em que você descobre algo que nunca deveria ter visto? Quando o segredo de outra pessoa cai no seu colo e de repente você se torna cúmplice de uma mentira que não é sua? Foi assim que me senti quando vi aquelas imagens na câmera escondida. Um homem casado no carro que dizia estar em manutenção, beijando a irmã da própria esposa e rindo. Rindo como se fosse um jogo divertido. O pior, a esposa dele apareceu na minha oficina no dia seguinte, com um bolo, agradecendo por eu ser tão generoso com o casal, sempre cuidando do carro deles. O que você faria no meu lugar? Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Preciso voltar um pouco no tempo para você entender como cheguei nesse dilema. Meu nome é Carlos. Tenho 42 anos. E sou dono de uma oficina mecânica no interior. Não é a maior da cidade, mas é a mais confiável. Isso posso dizer sem medo de parecer convencido. Conheço carros como quem conhece pessoas. Cada motor tem sua personalidade. Cada barulho conta uma história diferente. Depois de 20 anos consertando veículos, aprendi a distinguir um cliente honesto de um enrolado só pelo jeito que ele descreve o problema. Tá fazendo um barulho estranho. É diferente de tem um rangido metálico quando passo de segunda para terceira. O primeiro quer me enrolar. O segundo realmente se importa com o carro. Rafael entrou na minha oficina numa terça-feira comum. Terno impecável, sapato italiano, aquele tipo de cara que você olha e pensa: esse aí nunca trocou nem o óleo do próprio carro. Chegou dirigindo um Honda Civic preto, modelo do ano passado, sem um arranhão sequer. Boa tarde. Notei uma vibração estranha no painel quando ligo o ar-condicionado. Pedi para ele ligar o carro. Testei o ar. Nada de vibração. Pedi para dirigir um pouco na avenida ao lado da oficina. Nada de anormal. Olha, não consegui identificar nenhum problema. Talvez tenha sido uma coincidência. Algo momentâneo. Tem certeza? Eu realmente notei algo diferente. Vou fazer uma inspeção mais detalhada, então. Pode deixar o carro aqui até amanhã? Ele sorriu aliviado. Claro, sem problemas. Na verdade, é perfeito. Tenho uma reunião importante hoje à tarde e poderia pegar um táxi. Achei estranho. Quem deixa um carro novo, funcionando perfeitamente, numa oficina por causa de uma vibração que nem eu consegui perceber? Mas cliente é cliente. Se ele queria pagar pelo meu tempo, quem era eu para reclamar? No dia seguinte, Rafael pegou o carro sem questionar quando falei que não havia problema algum. Pagou o valor da inspeção completa sem pestanejar e saiu dirigindo. Achei que nunca mais o veria. 2 semanas depois, lá estava ele de novo. O ar-condicionado está fazendo aquele barulho novamente. Repetimos todo o processo. Testei o carro. Nada de anormal. Ofereci para deixar o veículo para uma análise mais profunda. Ele aceitou prontamente, outra vez mencionando um compromisso importante. Foi quando comecei a perceber o padrão. Rafael sempre aparecia nas terças ou quintas por volta das 14 horas. Sempre com problemas vagos, impossíveis de diagnosticar. Sempre deixava o carro por cerca de 3 horas. Sempre voltava com a mesma expressão relaxada, como se tivesse acabado de sair de um spa. Na 4ª vez, decidi investigar. Não é do meu feitio me meter na vida dos clientes, mas algo não batia. Talvez ele estivesse tentando dar algum golpe no seguro, ou talvez estivesse usando a desculpa da oficina para algo mais sério. Instalei uma pequena câmera escondida no espelho retrovisor, dessas que usamos para testar sistemas elétricos. Disse a ele que precisava monitorar o painel para identificar a tal vibração misteriosa. Naquele dia, Rafael deixou o carro e saiu como de costume. 20 minutos depois, um Uber parou em frente à oficina. Ele entrou no carro de aplicativo e partiu. 3 horas se passaram, e Rafael voltou. Pegou o carro, pagou sem reclamar e foi embora. Naquela noite, depois que todos os funcionários foram embora, conectei a câmera ao meu notebook. O que vi me deixou em choque. Rafael dirigiu por cerca de 10 minutos até chegar a um condomínio de casas. Estacionou em frente a uma delas, tocou a campainha. Uma mulher jovem, na casa dos 30 anos, abriu a porta. Sorrindo,
Ela o puxou pela gravata para dentro. A câmera continuou gravando o interior vazio do carro por quase 2 horas. Depois, Rafael voltou, ajeitou a gravata, checou o reflexo no retrovisor, bem onde estava a câmera, sorriu satisfeito e dirigiu de volta para a oficina. Poderia ser apenas um caso extraconjugal comum. Não seria o primeiro nem o último homem a trair a esposa, mas algo naquela situação me incomodava profundamente. Por que usar minha oficina como desculpa? Por que pagar por serviços que não precisava só para criar um álibi? Na semana seguinte, Rafael apareceu de novo. Mesmo dia, mesmo horário, mesmo problema inexistente. Instalei a câmera novamente, mas desta vez ajustei o ângulo para captar melhor o que acontecia fora do carro. O que vi naquela gravação me deixou ainda mais perturbado. Rafael estacionou no mesmo lugar. A mesma mulher abriu a porta. Mas desta vez, antes de entrar, eles conversaram na varanda. Com o áudio da câmera, pude ouvir partes da conversa. Ela não desconfia de nada, Rafael dizia entre risadas. Acha que estou na oficina consertando aquele problema imaginário no ar-condicionado. A mulher riu também, e pensar que minha irmãzinha sempre foi tão esperta. Parece que o amor deixa as pessoas cegas mesmo, irmã da esposa. Ele estava traindo a mulher com a própria cunhada. Ela me ligou hoje mais cedo, continuou Rafael, perguntando se eu ia demorar na oficina. Disse que tinha feito um bolo para levar lá e agradecer o mecânico por ser tão prestativo. Os dois caíram na gargalhada como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Coitada, disse a cunhada, sem nenhum traço de remorso na voz. Ela realmente acredita que esse carro tem algum problema. Desliguei o vídeo. Meu estômago revirou. Me senti sujo só de assistir aquilo. De alguma forma, sem querer, me tornei cúmplice daquela traição. O que eu deveria fazer? Confrontar Rafael? Contar para a esposa dele? Ou simplesmente ignorar, continuar fazendo meu trabalho e fingir que não sabia de nada? Decidi que não era da minha conta. Problemas conjugais são complicados demais, e eu não queria me meter nisso. Na próxima vez que Rafael aparecesse, eu diria que estava muito ocupado, ou inventaria alguma desculpa para não atendê-lo. Apagaria a gravação e seguiria minha vida. Mas o destino tem um senso de humor cruel. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, uma mulher entrou na oficina carregando uma caixa de bolo. Era bonita. Tinha um sorriso gentil e olhos vivos. Usava um vestido simples, mas elegante. Bom dia. Você deve ser o Carlos, não é? Sou Mariana, esposa do Rafael. Senti meu sangue gelar. Ali estava ela, a mulher traída, sorrindo para mim como se eu fosse um anjo, quando na verdade eu guardava o segredo que poderia destruir seu casamento. Trouxe esse bolo para vocês. É de chocolate com nozes. Rafael me disse que você tem sido muito generoso com a gente, sempre cuidando do nosso carro quando tem problemas. Nosso carro, nossa vida, nosso casamento, tudo uma mentira que ela acreditava ser verdade. Não precisava se incomodar, respondi, tentando esconder meu desconforto. Não é incômodo nenhum. Aliás, Rafael fala muito bem de você. Diz que é o melhor mecânico da cidade. Ela parecia tão sincera, tão inocente. Enquanto falava sobre o marido com admiração, tudo o que eu conseguia pensar era nas risadas dele com a irmã dela, zombando da sua confiança. Mariana colocou o bolo sobre o balcão e continuou conversando animadamente com os outros mecânicos da oficina. Contou que ela e Rafael estavam juntos há 5 anos, que ele sempre foi muito cuidadoso com o carro e como era bom encontrar uma oficina confiável. Foi quando o celular dela, que estava sobre o balcão, vibrou com uma notificação. Não tive a intenção de bisbilhotar, mas a tela acendeu bem na minha frente e não pude evitar ler a mensagem. Pedido confirmado para entrega. Rua 14, Casa 08. Rafael. O mesmo endereço que aparecia nas gravações. A casa da irmã dela. Meu coração disparou. Rafael estava enviando algo para a casa da cunhada. Provavelmente um presente, sem nenhum pudor ou discrição. A audácia daquele homem não tinha limites. Mariana voltou para o balcão, pegou o celular e por um instante olhou para a notificação. Vi sua expressão mudar sutilmente. Uma ruga de confusão passou por sua testa,
mas logo desapareceu. Tudo bem? Perguntei, observando-a com atenção. Sim, claro. Ela respondeu rapidamente. É só... Rafael deve ter comprado algo para minha irmã. É aniversário dela na semana que vem. Ela sorriu, mas não era mais o mesmo sorriso despreocupado de antes. Havia uma sombra de dúvida ali. Percebi que ela já desconfiava. Talvez não soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas seu instinto já havia acendido um alerta. A notificação foi apenas mais um sinal que ela estava tentando ignorar. Não consegui mais continuar fingindo. Não depois de ver aquela notificação. Não depois de ver a sombra passar pelos olhos dela. Mariana, posso falar com você em particular por 1 minuto? Ela me olhou, curiosa. Claro. Aconteceu alguma coisa com o carro? Não é sobre o carro. É sobre... outra coisa. Vamos até minha sala? Levei-a até os fundos da oficina, onde fica meu pequeno escritório. Fechei a porta e pedi que ela se sentasse. Minhas mãos suavam. O que eu estava prestes a fazer poderia destruir uma família. Mas manter aquele segredo me parecia ainda pior. Mariana, o que vou te mostrar é... difícil. Mas acho que você precisa ver. Abri meu notebook e reproduzi a gravação da câmera. Não disse nada enquanto as imagens rolavam. Apenas observei seu rosto passar da confusão para a incredulidade e então para a dor. Uma dor profunda e silenciosa que parecia consumir toda a luz dentro dela. Ela assistiu sem desviar o olhar, sem uma lágrima, sem um som. Quando o vídeo terminou, ficamos em silêncio por vários segundos que pareceram uma eternidade. Você sabia disso há quanto tempo? Ela finalmente perguntou, sua voz surpreendentemente firme. Desde a 3ª vez que ele trouxe o carro aqui. Desconfiei que algo estava errado e instalei a câmera. Ela baixou a cabeça, respirou fundo. Quando voltou a me olhar, havia uma frieza calculada em seus olhos. Você tem mais gravações? Tenho uma do dia anterior a este. Quer ver? Ela negou com a cabeça. Não é necessário. Já vi o suficiente. Mariana levantou-se, ajeitou o vestido com uma dignidade impressionante para alguém que acabava de ver seu mundo desmoronar. Obrigada por me mostrar isso, Carlos. Muitos no seu lugar teriam escolhido ficar calados. Sinto muito, foi tudo o que consegui dizer. Não sinta. Você não é o responsável por isso. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Aquele bolo, pode ficar com ele. Perdi completamente o apetite para doces. E saiu, deixando para trás apenas o aroma doce do chocolate com nozes e o peso sufocante da verdade revelada. Passei o resto do dia inquieto, me perguntando se havia feito a coisa certa. Quem era eu para me meter na vida daquelas pessoas? E, ao mesmo tempo, como poderia continuar sendo cúmplice involuntário daquela mentira? No final da tarde, meu celular tocou. Era um dos mecânicos que trabalha comigo, mas mora perto da casa da mãe de Mariana. Chefe, você não vai acreditar no que está acontecendo aqui. A mulher daquele cliente do Honda Civic apareceu na casa da mãe dela feito uma louca. Tá tendo maior confusão, gritaria. Até polícia já chegou. Senti um aperto no peito. O que eu havia começado? O que aconteceu exatamente? Parece que ela pegou o marido com a irmã, cara. Tá um escândalo. Ela chegou quebrando tudo, gritando que a irmã era uma vagabunda, que o marido era um mentiroso. A mãe delas tentou separar e acabou levando um empurrão. Os vizinhos chamaram a polícia. E como você sabe que é a mesma mulher? Porque eu reconheci ela, chefe. É aquela que levou o bolo na oficina hoje de manhã. E o cara é aquele do Honda problema no ar-condicionado. Desliguei o telefone sentindo o peso da responsabilidade. Eu havia sido o estopim daquele caos. A verdade que escondi por semanas e finalmente revelei estava agora causando um terremoto na vida daquelas pessoas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em Mariana, em como ela havia enfrentado a situação. Na dor que deve ter sentido ao descobrir a traição dupla, do marido e da irmã, na humilhação pública de ter que expor tudo aquilo. E também pensei em Rafael, em como ele usou minha oficina, meu trabalho honesto, para construir suas mentiras.
Como ele zombou da confiança da esposa. Como riu dela pelas costas com a própria irmã dela. Não, eu não me arrependia de ter mostrado o vídeo. A verdade era dolorosa, mas o engano era ainda mais cruel. 2 dias se passaram sem notícias de Mariana ou Rafael. A oficina voltou à sua rotina normal, carros entrando e saindo, peças sendo trocadas, motores consertados. Mas eu não conseguia me concentrar. Cada vez que a porta se abria, eu esperava ver um deles. Na manhã do 3º dia, estava checando o motor de uma picape, quando Mateus, um dos meus mecânicos, me cutucou. Chefe, aquele cara do Honda tá no telefone. Quer falar com você. Meu estômago gelou. Rafael, o que ele queria? Veio tirar satisfação? Ameaçar processo? Peguei o telefone, tentando manter a voz firme. Oficina do Carlos, pois não? Seu filho da puta. A voz dele estava carregada de ódio. Você destruiu minha vida. Está satisfeito? Eu destruí sua vida. Foi você quem traiu sua esposa com a irmã dela e usou minha oficina como cobertura. Quem você pensa que é para se meter na minha vida? Quem te deu esse direito? Olha, Rafael, sinto muito pelo que aconteceu, mas... Você não sente nada. Sabe o que a Mariana fez? Ela foi até a casa da minha sogra, onde eu estava com a Vanessa, e armou o maior escândalo. Contou para todo mundo, para a família inteira. Minha sogra passou mal. Teve que ir para o hospital. A Vanessa está sendo tratada como uma pária pela própria família. E a Mariana está falando em divórcio, quer metade de tudo o que construí. Fiquei em silêncio, deixando-o desabafar. No fundo, sentia que ele estava apenas colhendo o que plantou. Você não tinha o direito de me gravar sem autorização. Vou te processar por isso, seu merda. Vou acabar com essa espelunca que você chama de oficina. Pode tentar. Respondi calmamente. Mas esqueceu que tenho gravações suas admitindo a traição? Falando mal da sua esposa? Rindo dela pelas costas? Silêncio do outro lado da linha. E mais, continuei. Você me autorizou a instalar aquela câmera. Disse que era para monitorar o painel, lembra? Assinei o termo de serviço. Se quiser entrar com processo, vá em frente. Vamos ver quem sai pior nessa história. Ouvi-o respirar fundo, tentando controlar a raiva. Você vai se arrepender disso, Carlos. Pode apostar. E desligou. Voltei para a picape que estava consertando, mas não conseguia me concentrar. A ameaça de Rafael pairava no ar. Será que ele realmente tentaria alguma coisa contra mim ou contra a oficina? Será que eu deveria me preocupar? Naquela tarde, recebi outra ligação. Desta vez, era um número desconhecido. Alô? Carlos? Aqui é a Mariana. Sua voz estava diferente, mais grave, mais cansada, mais real, de alguma forma. Mariana, como você está? Uma pergunta idiota. Como ela poderia estar bem depois de descobrir que o marido a traía com a própria irmã? Sobrevivendo? Ela respondeu simplesmente. Posso passar aí na oficina hoje à tarde? Preciso conversar com você. Claro. A que horas? Por volta das 5? Quando estiver mais tranquilo. Estarei te esperando. Passei o resto do dia ansioso, imaginando o que Mariana queria comigo. Mais informações sobre as traições do marido? Um depoimento para o advogado de divórcio? Ou talvez quisesse apenas um ombro amigo para chorar. Às 5 em ponto, ela chegou. Usava jeans e uma camiseta simples. Cabelo preso num rabo de cavalo, sem maquiagem. Parecia mais jovem e ao mesmo tempo mais velha, como se tivesse perdido camadas de sofisticação, mas ganhado um peso invisível nos ombros. Levei-a para os fundos da oficina, para uma pequena área coberta onde costumo fumar um cigarro ocasional, longe dos olhos dos clientes. Ofereci café, que ela aceitou. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Apenas o barulho distante da cidade e o vento nas folhas das árvores. Rafael me ligou hoje. Comecei, tentando quebrar o gelo. Estava furioso. Ela deu um sorriso cansado. Imagino. Ele perdeu o controle da situação, e homens como ele odeiam isso. Ele ameaçou me processar. Disse que vou me arrepender. Típico. Ela tomou um gole de café. Não se preocupe.
Ele não vai fazer nada. Está ocupado demais tentando salvar a própria pele. Ficamos em silêncio novamente. Eu só queria dizer obrigada. Ela finalmente falou, olhando para a xícara em suas mãos. Balancei a cabeça. Não precisa agradecer. Precisa sim. Ela levantou o olhar, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade surpreendente. Se não fosse você, eu continuaria vivendo uma mentira, fazendo o papel de idiota, acreditando que tinha um casamento, uma irmã, uma família, quando na verdade não tinha nada disso. Como estão as coisas com sua família? Perguntei, genuinamente preocupado. Ela respirou fundo. Minha mãe ainda está no hospital. Não foi um infarto, graças a Deus, mas a pressão subiu tanto que os médicos preferiram mantê-la em observação. Meu pai está arrasado, dividido entre 2 filhas. Minha irmã, ela pausou, e vi um lampejo de dor cruzar seu rosto. Minha irmã está na casa de uma amiga. Diz que está arrependida, que foi um erro, que Rafael a manipulou. E você acredita nisso? Que ela está arrependida? Sim. Que Rafael a manipulou? Talvez em parte. Mas vi o vídeo, Carlos. Vi como ela ria, como falava de mim. Aquilo não era manipulação. Era crueldade pura. Tomei um gole do meu próprio café, tentando encontrar palavras de conforto, mas não havia nenhuma. E quanto ao Rafael? Perguntei finalmente. Saiu de casa no mesmo dia. Está num hotel. Já chamei um advogado para iniciar o divórcio. Ele vai contestar? Não tem como. Além de eu ter provas da traição, graças a você, nosso contrato pré-nupcial tem uma cláusula de infidelidade. Ele vai perder metade de tudo. Exatamente como temia. Ela disse isso sem nenhuma satisfação, apenas constatando um fato. É tão estranho. Continuou ela, olhando para o horizonte. Passei 5 anos construindo uma vida com ele. Abrindo mão de oportunidades, recusando um trabalho em outra cidade porque ele não queria se mudar, adiando a ideia de ter filhos porque ele dizia que ainda não era o momento certo. E no fim, quem era ele? Um estranho. Eu queria dizer algo profundo, algo que aliviasse a dor dela, mas nada parecia adequado. Então apenas escutei. Sabe o que é pior? Ela virou-se para mim. Eu desconfiava. Não especificamente da minha irmã, mas sabia que algo estava errado. Os atrasos, as desculpas vagas, os dias em que ele chegava com um cheiro diferente. Eu sabia, no fundo, que estava sendo traída, mas preferi ignorar. Preferi fingir que estava tudo bem. É difícil encarar uma verdade dolorosa. Falei, pensando em quantas vezes na minha própria vida eu havia feito o mesmo. Ontem à noite, deitada sozinha na nossa cama, na minha cama agora, fiquei pensando em quando foi que tudo começou a desmoronar. Quando foi que meu casamento acabou e eu não percebi. Ela enxugou uma lágrima teimosa que escorreu pelo rosto. Acho que nunca tive um casamento de verdade, Carlos. Tive uma ilusão, um espetáculo para os outros. Um homem que se casou comigo porque eu era um bom partido, porque minha família tinha conexões que poderiam ajudá-lo na carreira. Não se culpe por isso, Mariana. Você amou de verdade. Ele quem não soube valorizar. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso triste do dia em que viu o vídeo. Minha irmã sempre foi assim, sabia? Desde criança. O que eu tinha, ela queria. O brinquedo novo, a roupa bonita, a atenção dos nossos pais. Sempre competindo, sempre tentando me superar, me diminuir. Eu achava que tínhamos superado isso quando crescemos, que ela tinha amadurecido. Mas agora vejo que algumas coisas nunca mudam. Ficamos em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. De alguma forma, parecia apropriado. O fim de um dia, o fim de uma fase da vida. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente. Não sei ao certo. O divórcio vai levar alguns meses. Estou pensando em aceitar aquela proposta de trabalho em São Paulo que recusei há 2 anos. Talvez seja a hora de um recomeço, longe de todas essas memórias. Parece um bom plano. Ela tomou o último gole de café e colocou a xícara sobre a pequena mesa entre nós. Sabe, Carlos, desde que te conheci,
O que não faz muito tempo, admito. Você tem sido mais honesto comigo do que pessoas que conheço há anos. Isso diz muito sobre o mundo em que vivemos, não acha? Não sabia o que responder a isso. Apenas assenti, sentindo um estranho nó na garganta. Como está o carro? Ela perguntou de repente, mudando de assunto. O Honda está bem. Nunca teve problema nenhum, na verdade. Eu sei. Ela sorriu, desta vez com um toque de humor. Rafael nunca entendeu nada de carros. Escolheu sua oficina só porque era longe da nossa casa, conveniente para os encontros dele. O que vai fazer com o carro? Vai ficar com você no divórcio? Provavelmente. Mas não sei se quero. Tem muitas lembranças ruins agora. Algo me ocorreu naquele momento. Sabe, quando você saiu daqui naquele dia, depois de ver o vídeo, eu instalei um rastreador no carro. Ela me olhou, surpresa. Um rastreador? Sim. Achei que Rafael poderia tentar alguma coisa contra você quando descobrisse que você sabia de tudo. Só por precaução. Era mentira, claro. Nunca instalei rastreador nenhum. Mas a ideia surgiu de repente e parecia fazer sentido. Você fez isso por mim? Havia uma nota de emoção em sua voz. Nem me conhecia direito. Era o mínimo que podia fazer, depois de ter te envolvido nessa confusão toda. Você não me envolveu em nada. Pelo contrário, me libertou. Novamente aquele silêncio. Mas agora era diferente. Mais leve, quase confortável. Pode jogar fora o rastreador, ela disse finalmente, levantando-se. Eu vou comprar outro carro. E dessa vez... Ela sorriu e havia algo novo em seus olhos. Um brilho determinado. Uma faísca de vida renovada. Dessa vez, ninguém mais vai dirigir por mim. Acompanhei-a até a saída da oficina. Antes de ir embora, ela me surpreendeu com um abraço rápido, mas genuíno. Obrigada, Carlos, por tudo. E partiu, caminhando com passos mais firmes do que quando chegou. Os últimos raios do sol poente iluminando seu caminho. Voltei para dentro da oficina. Fui direto para o computador e apaguei as gravações. Nunca mais seriam necessárias. Aquele capítulo estava encerrado. Aquela noite, dormi melhor do que nos dias anteriores. Havia feito a coisa certa, mesmo que o caminho tenha sido tortuoso. Às vezes, revelar uma verdade dolorosa causa caos momentâneo, mas permite que feridas antigas comecem a cicatrizar, que novas possibilidades surjam das cinzas de velhas mentiras. Uma semana se passou sem notícias de Mariana ou Rafael. A oficina voltou completamente ao normal. Estava checando um Fiat antigo, quando ouvi o barulho familiar de um Honda Civic entrando. Meu coração acelerou, pensando que poderia ser Rafael voltando para cumprir suas ameaças. Mas era Mariana quem saía do carro. Ela parecia diferente. Usava o cabelo solto, roupas mais coloridas, e havia um quê de leveza em seus movimentos que não existia antes. Bom dia, Carlos. Ela sorriu, e desta vez o sorriso alcançou seus olhos. Vim me despedir. Despedir? Aceitei aquele emprego em São Paulo. Estou de mudança amanhã cedo. Isso é ótimo, respondi, genuinamente feliz por ela. Um novo começo. Exatamente. E queria agradecer mais uma vez antes de ir. Você teve coragem de fazer o que muitos não fariam. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Ela balançou a cabeça. Não, Carlos. Muita gente teria olhado para o outro lado, fingido que não era problema seu. Você escolheu se importar, e isso fez toda a diferença. Não sabia o que dizer, então apenas sorri. E o carro? Vai levá-lo? Vendi, para uma concessionária. Comprei um novo, menor, mais econômico. Mais a minha cara, sabe? Sempre quis um carro assim, mas Rafael dizia que não combinava com nossa imagem. Ela fez aspas no ar com os dedos, rindo da própria memória. E sua família? Como estão as coisas? Seu sorriso diminuiu um pouco. Minha mãe teve alta do hospital. Está melhor fisicamente, mas ainda abalada com tudo. Meu pai tenta manter a paz, como sempre. Quanto à minha irmã, ela suspirou. Vamos precisar de tempo. Muito tempo. Ela me ligou ontem, chorando, pedindo perdão. Disse que Rafael a estava procurando de novo, que ele não desiste.
E o que você disse? Que perdão não é algo que se concede em uma ligação telefônica. É um processo, um caminho. E que estamos apenas no primeiro passo. Admirei a sabedoria nas palavras dela. Apesar de toda a dor, Mariana tinha uma força interior impressionante. E quanto a Rafael? O processo de divórcio está correndo. Ele tentou contestar, disse que o vídeo foi obtido de forma ilegal, mas meu advogado argumentou que havia consentimento implícito quando ele permitiu a instalação da câmera. De qualquer forma, temos outras provas, mensagens, testemunhas. Vai ser um divórcio litigioso, mas vou sair dele de cabeça erguida e com o que é meu por direito. Conversamos mais um pouco sobre coisas triviais, o tempo em São Paulo, o novo apartamento que ela alugou, o trabalho na empresa de arquitetura que a contratou. Era estranho como, em tão pouco tempo e em circunstâncias tão incomuns, havíamos desenvolvido uma espécie de amizade. Quando chegou a hora dela partir, senti uma pontada de tristeza. Mariana havia entrado na minha vida como cliente do marido traidor e estava saindo como... O quê? Uma amiga? Uma conhecida com quem compartilhei um momento intenso? Não sabia definir. Posso te dar meu número? Ela perguntou, surpreendendo-me. Talvez a gente possa manter contato. Você sabe, como amigos. Claro, respondi, tentando não parecer ansioso demais. Seria ótimo. Trocamos números, um abraço rápido, e ela partiu. Desta vez em seu carro novo, que realmente combinava mais com ela. Pequeno, ágil, independente. Fiquei olhando até que desaparecesse na esquina, pensando em como a vida dá voltas inesperadas. Uma simples suspeita sobre um cliente desonesto havia resultado em revelações, confrontos, términos, recomeços. Naquela tarde, limpando minha oficina após o expediente, encontrei um pequeno adesivo que havia caído de algum carro. Era um daqueles típicos adesivos de família que as pessoas colam nos vidros traseiros. Um homem, uma mulher, filhos, animais de estimação. Normalmente, jogaria fora sem pensar duas vezes. Mas naquele dia, fiquei olhando para aquele pedaço de plástico e refletindo sobre as imagens que criamos de nossas vidas, as fachadas que mantemos, as mentiras que contamos aos outros e a nós mesmos. Quantos carros passavam pela minha oficina carregando histórias como a de Rafael e Mariana? Quantas pessoas sorriam e fingiam que tudo estava bem, enquanto por dentro desmoronavam? Quantas traições, mentiras e segredos se escondiam por trás de aparências perfeitas? Mas também, quantas pessoas como Mariana encontravam a coragem de recomeçar, de seguir em frente, de reconstruir suas vidas sobre bases mais honestas? Joguei o adesivo no lixo e lavei as mãos. Amanhã seria outro dia. Outros carros, outros clientes, outras histórias. E eu continuaria fazendo o que sempre fiz, consertando o que podia ser consertado, identificando o que estava quebrado além do reparo e, ocasionalmente, muito ocasionalmente, ajudando alguém a encontrar a verdade por trás das aparências. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. Na manhã seguinte, após a despedida de Mariana, peguei-me pensando nela enquanto abria a oficina. Era estranho como alguém que havia passado tão brevemente pela minha vida tinha deixado uma marca tão profunda. Talvez porque eu havia testemunhado um dos momentos mais vulneráveis e transformadores da vida dela. Ou talvez porque, de alguma forma, eu me sentia responsável pelo seu destino. A semana avançou sem grandes novidades. Consertei um alternador, troquei pastilhas de freio, diagnostiquei um problema no sistema de injeção eletrônica. A rotina mecânica que sempre me trouxe conforto. Mãos sujas de graxa, o cheiro de óleo de motor, o som satisfatório de um motor funcionando perfeitamente após o reparo. No sábado à noite, recebi uma mensagem de Mariana. Uma foto do pôr do sol visto da janela de seu novo apartamento em São Paulo, com a legenda: "Novos começos têm cores mais vivas." Respondi com um emoji de joinha e desejei boa sorte. Não sabia exatamente que tipo de relação tínhamos agora, mas me alegrava saber que ela estava seguindo em frente. 3 semanas se passaram assim. Mensagens ocasionais, atualizações sobre a nova vida dela,
Perguntas educadas sobre como estava a oficina. Nada profundo, nada pessoal demais, apenas o tipo de conversa que se tem com um conhecido distante que, por algum motivo, você não quer perder completamente de vista. Foi numa quarta-feira chuvosa que Rafael reapareceu. Eu estava fechando a oficina. Os outros funcionários já tinham ido embora. A chuva castigava o telhado de zinco, criando aquela melodia metálica que sempre me relaxava. Estava trancando o escritório quando ouvi o barulho de um carro estacionando. Pensei em ignorar. Já passava do horário de atendimento e, com aquela chuva, só um louco traria o carro para consertar. Mas então ouvi a porta da frente sendo aberta e a voz que reconheci imediatamente. Boa noite, Carlos. Podemos conversar? Rafael estava encharcado, a camisa social grudada no corpo, os cabelos pingando. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. Olheiras profundas, barba por fazer, um olhar abatido que contrastava com a arrogância de antes. Estamos fechados, respondi secamente, continuando a trancar o escritório. Por favor, só 5 minutos. Hesitei. Parte de mim queria mandá-lo embora, dizer que não tínhamos nada para conversar. Mas outra parte, talvez a mais sensata, talvez a mais tola, tinha curiosidade. O que ele poderia querer depois de tudo? 5 minutos. Concordei, abrindo a porta do escritório novamente. E só porque está chovendo demais para te mandar embora. Ele entrou, deixando um rastro de água pelo chão. Ofereci uma toalha velha que usamos para limpar as mãos. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e secou o rosto. Café? Ofereci, mais por hábito do que por hospitalidade. Aceito, obrigado. Servi 2 xícaras do café que havia sobrado da tarde, agora morno e amargo. Ele não reclamou. Tomou um gole longo como quem realmente precisava daquilo. Como está a Mariana? Perguntei, quebrando o silêncio desconfortável. Ele deu uma risada seca, sem humor. Como se você não soubesse. Vocês não se falam? Aquilo me pegou de surpresa. De vez em quando, mensagens casuais. Ela está bem. Melhor do que nunca, na verdade. Havia uma nota de amargura em sua voz. Novo emprego, novo apartamento, nova vida. Como se 5 anos de casamento não significassem nada. E significavam? Perguntei, incapaz de conter a ironia. Para você, pelo menos? Ele não respondeu imediatamente, girando a xícara entre os dedos, observando o líquido escuro. Eu amava a Mariana, disse finalmente. Do meu jeito, mas amava. Seu jeito incluía trair ela com a própria irmã? Ele fechou os olhos, como se a pergunta o tivesse atingido fisicamente. Foi um erro, uma estupidez completa. Um erro que você cometeu repetidamente, por semanas, meses, talvez? Você não entende. Ele colocou a xícara sobre a mesa com força demais, derramando um pouco de café. A Vanessa, ela sempre esteve lá. Desde antes da Mariana. Nós tínhamos uma história. Antes da Mariana, conheci a Vanessa primeiro, numa festa da faculdade. Ficamos por algumas semanas, nada sério. Então conheci a Mariana numa reunião de trabalho. Ela era mais estável, mais centrada. O tipo de mulher com quem você constrói uma vida. A Vanessa sempre foi mais complicada, intensa demais. Então você escolheu a irmã certinha para casar, mas continuou de caso com a intensa? Não foi assim. Ele parecia genuinamente ofendido pela simplicidade da minha análise. Vanessa e eu terminamos quando comecei a namorar Mariana. Ficamos anos sem nos ver, sem nos falar. Então, no aniversário de 60 anos da mãe delas, ela reapareceu. Tinha acabado de se divorciar. Estava vulnerável. Uma coisa levou a outra e vocês começaram um caso pelas costas da Mariana. Ele fechou os olhos novamente, passando a mão pelo rosto molhado. Sim, e usaram minha oficina como desculpa. Isso foi ideia da Vanessa. Ela disse que precisávamos de um álibi seguro, algo que não levantasse suspeitas. Uma oficina longe de casa, onde eu pudesse deixar o carro e pegar um Uber para a casa dela. Por que não terminaram com Mariana, então? Por que a farsa? Ele me olhou como se a resposta fosse óbvia.
Você não entende como funciona o mundo corporativo, Carlos? Era, diretor financeiro de uma empresa tradicional. Meu sogro é sócio do presidente. Um divórcio seria complicado. E se ele descobrisse que era por causa da outra filha? Eu seria destruído profissionalmente. Então preferiu destruir sua esposa emocionalmente? Eu não queria machucar a Mariana. Ele bateu com o punho na mesa, fazendo as xícaras tilintarem. Achei que nunca descobriria, que poderia manter os dois mundos separados. A vida estável com ela e a outra coisa com a Vanessa. A outra coisa, repeti, sentindo nojo daquele homem. E as risadas? Eu vi vocês dois zombando dela no vídeo. Ele baixou o olhar, parecendo genuinamente envergonhado pela primeira vez. Isso foi... Não tenho desculpas para isso. Estávamos embriagados pelo segredo, pela adrenalina. Falamos coisas que não sentíamos realmente. Tenho certeza que isso conforta muito a Mariana. Ele suspirou profundamente. Olha, não vim aqui para me justificar. O que fiz foi errado, e estou pagando por isso. Perdi minha esposa, meu emprego, minha reputação. A família da Mariana me odeia. Meus próprios pais mal falam comigo desde que souberam. A Vanessa... Ele hesitou. O que tem a Vanessa? Ela me deixou. 2 semanas depois do escândalo. Disse que não era para ser assim, que não queria essa exposição toda, essa confusão. Não consegui conter uma risada. Então você perdeu as duas? Ele assentiu, um sorriso triste nos lábios. Irônico, não é? Tentei ter tudo e acabei sem nada. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som da chuva preenchendo o espaço entre nós. Por que você está aqui, Rafael? O que quer de mim? Ele levantou o olhar, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade inesperada. Quero que você fale com a Mariana por mim. Ela não atende minhas ligações, bloqueou meu número, meus e-mails. Mas ela fala com você. Senti uma indignação crescer dentro de mim. Você deve estar brincando. Estou desesperado, Carlos. Perdi tudo. Meu advogado diz que vou ter que dar metade de tudo para ela no divórcio. Estou morando num hotel barato. Meu cartão de crédito foi cancelado. Minha conta está bloqueada por ordem judicial. E quer que eu sinta pena de você? Quero que você diga a ela que estou arrependido. Que foi um erro, uma loucura momentânea. Que ainda a amo e quero uma segunda chance. Balancei a cabeça, incrédulo. Loucura momentânea? Você usou minha oficina como desculpa por semanas. Planejou tudo meticulosamente. Eu sei. Ele passou as mãos pelo cabelo em desespero. Mas as pessoas merecem uma segunda chance, não é? Todo mundo comete erros. Alguns erros são imperdoáveis, Rafael. Pelo amor de Deus, Carlos. Ele se levantou agitado. O que você ganha com isso? Por que se importa tanto? Você nem conhecia a Mariana antes disso tudo. Talvez porque tenho um senso básico de decência? Respondi, mantendo a calma. Ou talvez porque vi o quanto suas ações a machucaram. Vi os olhos dela enquanto assistia àquele vídeo. Vi a dignidade com que ela enfrentou tudo isso. Você gosta dela. Ele disse de repente, uma compreensão súbita atravessando seu rosto. É isso, não é? Você tem uma queda pela minha esposa. Ex-esposa, em breve. Corrigi. E o que eu sinto ou deixo de sentir não é da sua conta. Seus 5 minutos acabaram. Pode ir embora. Ele não se moveu, me encarando com uma mistura de raiva e desespero. Por favor, Carlos. Só peço que entregue uma mensagem, uma carta. Depois disso, nunca mais te incomodo. Pensei em recusar imediatamente, em mandá-lo embora de uma vez. Mas algo me deteve. Talvez a patética figura que ele representava agora, tão diferente do homem arrogante de antes. Ou talvez a ideia de que Mariana merecia a chance de decidir por si mesma. Tudo bem. Deixe a carta comigo. Mas não prometo nada. Se ela não quiser ler, vou respeitar a decisão dela. Obrigado. O alívio em sua voz era palpável. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó, milagrosamente seco apesar da chuva. Aqui está. Peguei o envelope, guardando-o na gaveta da mesa. Agora vá, e não volte mais aqui. Ele assentiu, levantando-se.
Na porta, virou-se uma última vez. Você acha que ela vai me perdoar? Um dia? Olhei para aquele homem quebrado, derrotado por suas próprias escolhas, e senti uma mistura de pena e desprezo. Não sei, Rafael. Mas sei que o perdão, quando vem, é para quem merece. E você precisa fazer muito mais do que escrever uma carta para merecer o perdão dela. Ele saiu sem dizer mais nada, voltando para a chuva que ainda caía impiedosamente. Fiquei sozinho no escritório, olhando para a gaveta onde guardara a carta. Parte de mim queria abri-la, ler o que Rafael tinha escrito. Outra parte achava que isso seria uma invasão de privacidade. Não era da minha conta, afinal. Mas e se fossem mais mentiras? Mais manipulação? Mariana estava finalmente seguindo em frente, reconstruindo sua vida. Será que eu tinha o direito de trazer Rafael de volta para essa história, mesmo que apenas através de suas palavras escritas? Abri a gaveta, peguei o envelope. Não estava lacrado. Hesitei por um momento, depois abri e tirei a folha de papel de dentro. A caligrafia era elegante, provavelmente feita com uma caneta cara. Querida Mariana, começava a carta. Eu não devia estar lendo aquilo. Era pessoal, íntimo. Mas continuei. Sei que palavras não podem apagar o que fiz, a dor que causei. Não estou pedindo que esqueça, nem que finja que nada aconteceu. Só peço que se lembre de quem éramos antes disso tudo. Dos planos que fizemos, dos sonhos que compartilhamos. O que tive com Vanessa foi um erro, uma loucura que não consigo explicar nem para mim mesmo. Não foi amor. Não foi paixão verdadeira. Foi egoísmo, fraqueza, a ilusão de que podia ter tudo sem consequências. Entendo sua raiva, seu desprezo. Mereço cada grama deles. Mas ainda te amo, Mari. Sempre amei. E se você puder encontrar em seu coração um mínimo espaço para considerar um novo começo, prometo que passarei o resto da minha vida me redimindo, sendo o homem que você merece. Por favor, me ligue. Vamos conversar pessoalmente. Só uma vez é tudo o que peço. Para sempre seu, Rafael. Dobrei a carta novamente e a coloquei no envelope. Era exatamente o que eu esperava. Um apelo emocional meticulosamente calculado para atingir os pontos fracos de Mariana. O uso do apelido Mari, a referência aos planos e sonhos compartilhados, a promessa de redenção. Mas quem era eu para julgar? Talvez ele estivesse realmente arrependido. Talvez realmente amasse Mariana, do jeito torto dele. E mais importante, não cabia a mim decidir se ela deveria ou não dar uma segunda chance ao ex-marido. Guardei o envelope na minha pasta pessoal. Decidi que falaria com Mariana no dia seguinte, contaria sobre a visita de Rafael e perguntaria se ela queria receber a carta. A decisão seria dela, como deveria ser. Na manhã seguinte enviei uma mensagem simples. Preciso falar com você sobre algo importante. Pode me ligar quando tiver um tempo? Ela respondeu quase imediatamente. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Nada grave, respondi. Só preciso te contar algo. Prefiro falar, não escrever. Ok, te ligo na hora do almoço. O restante da manhã se arrastou. Consertei um radiador, troquei uma correia dentada, fiz o que pude para me manter ocupado, mas minha mente voltava constantemente para a carta guardada na minha pasta. Estava fazendo a coisa certa? Ou deveria ter jogado aquele pedaço de papel fora assim que Rafael saiu pela porta? Ao meio-dia, meu telefone tocou. Era Mariana. Oi, Carlos. Tudo bem? Sua voz soava diferente ao telefone. Mais forte, mais segura. Tudo bem, sim. E você? Como está a vida em São Paulo? Corrida, barulhenta, mas boa. Estou me adaptando. O trabalho é desafiador, mas é exatamente o que eu precisava. Conversamos por alguns minutos sobre coisas triviais, o clima, o trânsito, o novo apartamento dela. Eu estava adiando o assunto principal, e acho que ela percebeu. Então, o que você queria me contar? Respirei fundo. Rafael apareceu na oficina ontem à noite. Silêncio do outro lado da linha. Por um momento achei que a ligação tinha caído. Mariana, você está aí? Estou, ela respondeu, a voz agora mais controlada, mais distante. O que ele queria? Conversar.
Estava bem acabado, para ser sincero. Disse que perdeu o emprego, que a Vanessa o deixou, que está financeiramente arruinado por causa do processo de divórcio. Clássico Rafael. Ela disse com uma risada sem humor. Sempre a vítima das próprias escolhas. Sim, percebi isso também. O que mais ele disse? Hesitei. Ele pediu para eu entregar algo a você. Uma carta. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Você aceitou? Sim. Achei que a decisão de ler ou não deveria ser sua, não minha. Ela respirou fundo, o som viajando pela linha telefônica como um suspiro cansado. Já leu a carta? Foi minha vez de hesitar. Não queria mentir para ela, mas também não queria admitir que havia violado a privacidade de algo endereçado a ela. Li. Admiti finalmente. Desculpe. Eu queria ter certeza de que não havia nada nocivo lá dentro. Algo que pudesse te machucar ainda mais. Para minha surpresa, ela riu. Uma risada genuína, quase divertida. O bom e velho Carlos, sempre tentando proteger todo mundo. E o que você achou? Devo ler? É basicamente um pedido de desculpas. Diz que te ama, que o caso com a Vanessa foi um erro, que quer uma segunda chance. Imaginei, ela disse, sem parecer surpresa ou abalada. É o Rafael que conheço. Quando as coisas desmoronam, ele tenta reconstruir o que perdeu, em vez de aceitar e seguir em frente. Você quer a carta? Posso enviar por e-mail ou correio. Ela demorou alguns segundos para responder. Não, Carlos. Não quero a carta. Tem certeza? Absoluta. Já sei tudo o que preciso saber sobre Rafael. Já vi quem ele realmente é, por trás da fachada do marido perfeito. Não preciso de mais palavras dele. Entendo, mas obrigada por me contar, por me dar a escolha. Isso significa muito. Conversamos mais um pouco, sobre coisas mais leves. Ela me contou sobre um projeto interessante no novo trabalho, sobre um café agradável que descobriu perto do apartamento. Falei sobre um carro antigo que estava restaurando nas horas vagas, um Fusca 1968 que comprei de um cliente idoso. Quando nos despedimos, senti um misto de alívio e algo mais. Uma sensação estranha de que algo importante havia acontecido naquela conversa, mas eu não sabia exatamente o que. Naquela tarde, peguei a carta de Rafael e a queimei no pequeno tambor onde costumamos incinerar trapos velhos e papéis usados. Observei as palavras cuidadosamente escritas se transformarem em cinzas, levando consigo as últimas tentativas daquele homem de reconquistar o que havia jogado fora com tanta leviandade. 3 dias depois, recebi uma mensagem de Mariana. Uma foto de um pequeno vaso com um cacto no parapeito da janela. Você me inspirou a recomeçar, dizia a legenda. Plantas são boas companhias para novos começos. Sorri para a tela do celular. Talvez, como aquele cacto, a vida de Mariana estivesse lentamente criando novas raízes, se adaptando a um novo ambiente, encontrando força para florescer mesmo nas condições mais adversas. E talvez, apenas talvez, eu tivesse um pequeno papel nessa história de recomeço. Os meses seguintes passaram como páginas de um livro ao vento. Rápido, mas com histórias completas em cada virada. A oficina continuou prosperando. Os clientes aumentaram depois do caso de Rafael, como se a história tivesse corrido pela cidade e, de alguma forma, fortalecido minha reputação de homem íntegro e confiável. Minha vida profissional ia bem, mas guardava para mim uma preocupação constante: minha mãe. Aos 72 anos, ela havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que exigia medicamentos caros e cuidados especiais. Como filho único, toda a responsabilidade recaía sobre meus ombros. Mariana e eu mantínhamos contato através de mensagens ocasionais. Ela compartilhava suas conquistas em São Paulo. O novo emprego na empresa de arquitetura estava indo bem. Ela havia se adaptado à vida na capital e parecia estar realmente seguindo em frente após tudo o que aconteceu. Em um domingo de manhã, recebi uma ligação dela. Carlos, você não vai acreditar. Acabei de ver o Rafael. Pausei o que estava fazendo, revisando orçamentos de medicamentos para minha mãe. Como assim?
Aí, em São Paulo? Sim. Estava tomando café numa padaria aqui perto do meu apartamento e ele entrou, com uma mulher. Uma mulher? Sua irmã? Não. Uma completa desconhecida. Jovem, loira, parecia modelo. Estavam de mãos dadas. Ela usava um anel no dedo. Uau! Foi tudo o que consegui dizer. Ele me viu. Congelou na porta, como se tivesse visto um fantasma. Eu apenas acenei e voltei para meu livro. Ele e a moça sentaram do outro lado do café. Como você se sentiu? Ela riu, um som leve e genuíno. Essa é a parte mais surpreendente. Não senti nada. Nem raiva, nem ciúme, nem dor. Nada. Como se ele fosse apenas um personagem de uma história que li há muito tempo. Sorri para o telefone. Isso é incrível, Mariana. É libertador. Sabe aquela sensação de tirar um sapato apertado depois de um dia inteiro? É assim que me sinto. Aliviada, leve. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas a respiração dela do outro lado da linha. Estou pensando em visitar minha cidade no próximo feriado, ela disse de repente. Ver meus pais, alguns amigos. Faz quase 8 meses que me mudei. Isso é ótimo. Sua família deve estar com saudades. Estão sim. Ela hesitou. Podemos nos encontrar para um café? Seria bom ver um rosto amigo. Claro. Me avise quando vier. Com certeza conseguirei encaixar na agenda. 3 semanas depois, ela me mandou mensagem confirmando sua visita. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro da cidade no sábado. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada numa mesa ao ar livre. Usava roupas simples, mas elegantes, típicas de alguém que trabalha em um escritório de arquitetura. Seu sorriso era genuíno quando me viu. Carlos! Ela se levantou, me cumprimentou com um abraço rápido. Que bom te ver. Você está bem? Respondi sincero. Havia algo diferente nela. Não apenas a aparência, mas uma energia, uma presença mais forte, mais segura. Como se tivesse encontrado uma versão melhor de si mesma nos meses longe dali. A conversa fluiu fácil. Ela me contou sobre o trabalho, sobre a adaptação à vida em São Paulo, sobre seu novo hobby de fotografia. Mostrou algumas imagens impressionantes no celular. Falei sobre a oficina, os clientes engraçados, o Fusca que estava restaurando nas horas vagas. E como estão as coisas em casa? Ela perguntou, enquanto tomávamos café. Hesitei por um momento. Bem, na medida do possível. Minha mãe não anda muito bem de saúde. Sinto muito. É algo sério? Antes que pudesse responder, meu telefone tocou. Era a cuidadora da minha mãe. Desculpe, preciso atender. Levantei-me e me afastei um pouco. Carlos, sua mãe está com muita dor. Já dei o remédio que você deixou, mas não está fazendo efeito. Acho que vamos precisar daquele outro que o médico receitou. O novo? Mas é muito caro. Ainda estou tentando encontrar onde comprar por um preço melhor. Eu sei, mas ela está realmente sofrendo. Talvez seja melhor levar ao hospital. Não, isso a deixaria ainda mais estressada. Vou dar um jeito. Me dê 1 hora, no máximo. Quando voltei para a mesa, Mariana me olhava com preocupação. Está tudo bem? Minha mãe não está passando bem. Desculpe, mas acho que vou precisar ir para casa. Posso ajudar de alguma forma? Não se preocupe. São apenas os problemas normais da idade. Tentei sorrir, mas ela não pareceu convencida. Vou com você, ela disse, já pegando a bolsa. Não precisa, de verdade. Ela só precisa de um medicamento. Então podemos passar numa farmácia no caminho. Vamos. Não aceito não como resposta. Não tive como argumentar. No carro dela, expliquei resumidamente a situação. Minha mãe foi diagnosticada com fibromialgia severa há 6 meses. A dor é constante e os medicamentos que fazem efeito são caríssimos. E o plano de saúde não cobre? Cobre as consultas, alguns exames, mas não esse medicamento específico. É importado, novo no mercado. Estou tentando conseguir via judicial, mas a burocracia é enorme. Mariana assentiu, entendendo a situação. Paramos numa farmácia, e quando pedi o medicamento, o farmacêutico confirmou o preço exorbitante. Tirei o cartão de crédito.
sabendo que aquela compra comprometeria minhas finanças do mês, mas sem alternativa. Espere, Mariana disse, pegando sua própria carteira. Deixe-me ajudar. De jeito nenhum. Recusei imediatamente. Não é sua responsabilidade. Não é uma questão de responsabilidade, Carlos. É sobre amizade. Mal nos conhecemos, Mariana. Ela me olhou com uma intensidade surpreendente. Conheci você o suficiente no dia em que teve coragem de me mostrar a verdade sobre meu casamento, quando teria sido muito mais fácil fingir que não sabia de nada. Antes que pudesse protestar novamente, ela já havia passado seu cartão para o farmacêutico. Considere uma retribuição por ter mudado minha vida para melhor. Ela disse simplesmente. Levamos o medicamento para minha mãe, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis, que recebeu Mariana com um sorriso fraco, mas genuíno. A cuidadora administrou o remédio, e ficamos ali, conversando com minha mãe enquanto esperávamos o efeito. Então você é a moça do caso do carro, minha mãe disse, olhando para Mariana com curiosidade. Carlos me contou como ele descobriu a traição. Mãe! Exclamei constrangido. Não precisamos falar sobre isso. Por que não? Foi uma coisa boa que você fez, ela insistiu, e voltou-se para Mariana. Meu filho sempre foi assim, desde pequeno. Não consegue ver uma injustiça sem tentar corrigir. Me deu muito trabalho na escola. Mariana riu. Consigo imaginar. Passamos mais de 1 hora conversando, até que minha mãe finalmente adormeceu, a dor controlada pelo medicamento. Acompanhei Mariana até a porta. Obrigado, disse, genuinamente grato. Não apenas pelo remédio, mas por ter sido tão gentil com ela. Sua mãe é adorável. E agora, entendo de onde vem seu senso de justiça. Ficamos um momento em silêncio, parados na varanda da casa simples onde cresci. Carlos, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Quanto custa o tratamento completo da sua mãe? Os medicamentos, a cuidadora, tudo? Hesitei, desconfortável com a pergunta. É considerável, mas estou dando conta. Não foi isso que perguntei. Suspirei e mencionei a soma. Seus olhos se arregalaram levemente, mas ela manteve a compostura. Entendo por que você está preocupado. É quase seu salário inteiro, imagino. A oficina está indo bem, mas sim, é um desafio. Ela parecia estar considerando algo, pensativa. Sabe o que aconteceu quando finalizei meu divórcio? Além da divisão de bens, recebi uma indenização considerável. Rafael tinha algumas aplicações conjuntas, e graças àquela cláusula de infidelidade no pré-nupcial. Bem, digamos que saí com mais do que esperava. Mariana abriu a bolsa e tirou um talão de cheques. Quero ajudar com o tratamento da sua mãe. Não, Mariana, de jeito nenhum, respondi imediatamente. Já foi muito gentil hoje, mas não posso aceitar mais. Não estou perguntando se você pode aceitar. Estou dizendo que vou ajudar. Ela começou a escrever no cheque. É um presente, Carlos. Ou melhor, é uma forma de agradecer pelo que você fez por mim. Mas foi só a verdade? Só honestidade? Só coragem quando seria mais fácil se omitir? Ela terminou de escrever e estendeu o cheque para mim. Essas pequenas coisas mudaram o rumo da minha vida. Me libertaram de um casamento falso. Me deram a chance de recomeçar, de descobrir quem realmente sou. Olhei para o cheque em suas mãos. Era uma quantia que cobriria o tratamento da minha mãe por quase 1 ano inteiro. Mariana, é demais. Não sei quando poderia pagar de volta. Não é um empréstimo. Ela sorriu. É gratidão. É minha forma de colocar um pouco mais de justiça no mundo, assim como você fez. Aceitei o cheque. Não por necessidade ou orgulho ferido, mas porque entendi que, às vezes, a humildade de receber ajuda é tão importante quanto a generosidade de oferecê-la. Obrigado, disse simplesmente. Não sei como agradecer. Continue sendo quem você é. Continue fazendo a diferença, mesmo quando ninguém está olhando. Nos meses seguintes, a saúde da minha mãe melhorou significativamente com o tratamento adequado. Mariana e eu mantivemos contato. Ela vinha visitar a cidade regularmente. Sempre passava em casa para ver minha mãe,
que a recebeu como parte da família. Uma amizade genuína nasceu daquela situação improvável. Às vezes, quando estou na oficina tarde da noite, fechando o dia de trabalho, penso em como tudo começou. Um homem desonesto, um carro sem problemas, uma câmera escondida. O destino tem caminhos estranhos, e às vezes os gestos mais simples de honestidade podem desencadear mudanças profundas, não apenas na vida dos outros, mas também na sua própria. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até